Olá, galera do Parque Bonneville, aqui é o professor Ivan. Eu estou hoje com o Rian, Mariana, Ingrid, Igor. Tem mais gente? Não, só nós. Para falar sobre um assunto que é a... Consciência Negra. Muito bem, Consciência Negra, mês de novembro, a gente fala sobre esse assunto que é muito importante, que a gente tem que trabalhar muito até que isso acabe, né? Que o racismo no Brasil acabe. Para falar sobre a consciência negra, a gente tem que entender um pouco esse contexto. Qual é a origem dessa data? Então a gente vai conversar com a nossa querida e super inteligente Ingrid, do 8º ano aqui, que vai falar a origem da consciência negra. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares, situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil. Zumbi foi morto em 1695, na referida data, por bandeirante liderado por Domingos Jorge Velho. Muito bem, então Zumbi, né, foi o cara que deu origem, né, foi um grande guerreiro aí, o cara que trouxe a defesa, né, tentou buscar a defesa dos negros em relação ao que eles sofriam naquela época, 1695, quando ele morreu. Bom, pensando nisso, Zumbi tem, né, é a data comemorativa, né, que em alusão à consciência negra, mas a gente tem no Brasil e no mundo grandes personalidades negras também. E aí o Igor, ele vai falar alguns nomes para a gente poder comentar qual é a relevância dessas personalidades negras para o mundo. Igor, conta pra gente aí. Bob Marley, Nelson Mandela, Martin Luther King e Michael Jackson. Caraca, falou 4 nomes emblemáticos da negras, né? Personalidades negras. Bob Marley, quem que vocês podem falar sobre Bob Marley? Quem foi Bob Marley, você sabe? Tirando a parte que eu sou um ótimo cantor, Bob Marley foi um grande cantor. Ele é da Jamaica. E ele foi um grande o nome realmente da música negra mundial, cantava reggae. Então, realmente, o Bob Marley revolucionou. Sabe por que o Bob Marley foi importante? Vocês não sabem, infelizmente, porque vocês não têm essa vivência da música mais antiga. Mas o Bob Marley, ele transmitia nas suas músicas a paz. Por isso que ele foi um cara emblemático. Ele trouxe a paz através das suas músicas. Qual foi outra personalidade que você falou? Michael Jackson? Pô, Michael Jackson todo mundo aqui conhece, né? O famoso rei do pop. Fala uma música do Michael Jackson aí que você conhece. Billie Jean. Billie Jean, that my love. O que vocês têm de lembrança do Michael Jackson? Caraca, eu sou muito bom, hein? Um cantor muito bom que foi de negro para branco a partir de algum tempo. Caraca, aí que é interessante. Por que o Michael Jackson também é tido como uma personalidade negra, mas a gente conhece o Michael Jackson como branco, né? A última fase da vida dele foi como branco. Aí poucas pessoas sabem disso. O Michael Jackson realmente era negro, fazia parte da família dos Jackson 5, mas, né, que tinham os seus 5 irmãos negros, né? Só que o que acontece? O Michael Jackson, ele tinha uma doença chamada vitiligo, que é uma doença que vai criando manchas na pele, manchas brancas na pele das pessoas negras. Só que o branco também tem o vitiligo, só que como o branco tem a pele mais clara, não aparece tanto, mas para o negro sim. O Michael Jackson já era famoso na época, então o que acontecia? Como é que o Michael Jackson ia lidar com isso? Ou ele assumia a doença e na cabeça dele ia correr o risco de perder os fãs e não ser o que ele virou, ou ele mudava de cor, ele tirava toda a melanina do corpo dele para se tornar um cara branco. Logicamente que a vaidade, aí tem uma crítica em relação a isso. Mas o Michael Jackson, na minha visão de fã, eu acho que o Michael Jackson nunca largou, apesar de ter se tornado uma pessoa branca, ele nunca largou as origens negras e nunca deixou de defender. Tanto que ele foi um dos cabeças do projeto na África contra o Apartheid. Tanto que ele fez aquela música Here comes a time and here is some cold in the world as one, together as one, que é
We Are The World, que foi uma música super famosa, que todo mundo canta quando tá no karaokê. Essa música foi feita para quê? Para arrecadar fundos para o combate ao racismo lá na África do Sul, que estava na época de um outro personagem que a gente vai falar. Quem é o tal do Nelson quê? Nelson Mandela. Nelson Mandela. Nelson Mandela foi o presidente da África do Sul, um cara super ativista no combate ao racismo, né, ao preconceito, e ele foi preso por causa disso. Ele ficou mais de 20 anos preso, saiu da prisão e se tornou presidente, né? Repara, a maioria desses nomes aqui são históricos e a gente não tem tanta noção. Por isso que a data é importante, a gente falar sobre a consciência negra para poder discutir esse assunto. Agora vamos ver como é que o racismo se manifesta. Como é que o racismo se manifesta? Fala aí, Mariana. Depende do país e das origens das pessoas. E também quando a pessoa começa a movimentar o racismo, começa a praticar o racismo, ele começa a se manifestar e se espalhar pelo mundo. Infelizmente a gente conhece muitos casos, a gente passa na rua, a gente vê. E isso é muito triste, ver o racismo enraizando no nosso país, já está enraizado, porque sem querer a gente comete falas racistas, a ovelha negra, lista negra, enfim, falas que não, tipo assim, que remetem ao negro como uma coisa ruim. Isso é muito triste. Rian, fala pra gente aí um caso que você pesquisou na internet de racismo que te chamou a atenção. O entregador de iFood foi entregar o lanche, aí sofreu racismo. Então, esse foi um dos casos recentes que a gente viu na televisão, né? Que é o entregador de comida, né, do iFood, sofreu injúrias raciais, falas racistas, por algum motivo que injustificável, porque não se justifica fazer um negócio desse com qualquer pessoa, muito menos com uma pessoa negra. E teve uma alta repercussão no Brasil, né? E aí que é o grande lance. Vocês veem punições às pessoas que cometem o racismo no Brasil? Olha, infelizmente, eu costumo dizer que pessoas brancas são pessoas privilegiadas por isso. Porque geralmente a pessoa comete, vai até para a delegacia, mas pode pagar uma pena porque talvez seja um branco rico, talvez, ou às vezes nem leva pena também, não acontece nada com a pessoa, porque já houve um caso que tinham 3 irmãos andando na rua, 2 garotos e uma menina, e um garoto estava com um guarda-chuva na mão e o policial confundiu com uma arma, e antes que ele pudesse tirar o documento para provar que era ele apontou a arma e atirou para os 2 meninos. Então, tipo assim, esse policial não levou pena, não foi pra cadeia, não aconteceu nada com ele. E isso é muito injusto, porque as pessoas são discriminadas, são mortas, às vezes não têm um emprego só por causa da cor da pele. Isso é muito triste. E assim, não pode esquecer que a gente todo dia tem casos de racismo no Brasil, né? E nem sempre eles são colocados a público. Vão para o jornal ou vão para as televisões. Então a gente vê que o negócio é muito sério. Outra forma de manifestação do racismo, além das ofensas e das injúrias, é justamente o preconceito religioso. Porque as religiões de matrizes africanas, elas sofrem o preconceito justamente por elas serem de origem africana. Isso tem a ver com o racismo também, né? Então a gente vê muitas igrejas, muitos templos, né, religiosos sofrendo ataques de outras religiões só porque são matriz africana, porque não entendem o que é o candomblé, o que é a umbanda, e aí simplesmente porque acha que aquilo é o mal, vai fazer o preconceito, o racismo nesse sentido. Então, na minha opinião de professor, falta cultura, falta inteligência para as pessoas que discriminam as religiões de matriz africana, porque elas não conhecem. Se elas conhecessem, elas entenderiam e respeitariam. Mas, infelizmente, né, as pessoas fazem o que elas acreditam e nem sempre é o certo. Mariana,
coloca o nosso áudio aí da nossa querida Luzia, pra gente ouvir o depoimento dela. Coloca aí pra gente ouvir. E a gente já encerrar nosso podcast sobre a Semana da Consciência Negra. Mariana tá colocando aí. Vamos lá. Luzia, sou merendeira aqui da escola, do Parque Bonneville. E sobre a consciência negra, que eu acho, a gente devia olhar muito mesmo para o racismo. Que hoje em dia, mesmo combatendo o racismo, ainda tem racismo. Eu conheço pessoas que já sofreu com isso, perdeu às vezes vaga até de emprego por causa do racismo. E na universidade devia ter as vagas mesmo para pessoas de cor, mas ter e ser honrada, não ter só por nome. Muito bem. Então a Luzia fala sobre o racismo, fala sobre uma coisa que a gente não comentou, que é a cota, né? Que é a cota racial. A cota racial tem uma grande polêmica aí, porque eu já li muitos artigos sobre cota racial falando assim. Primeiro, antes de perguntar, vocês acham que a cota racial é boa ou não? Só quero que fale boa ou não, sim ou não. Tá? Você concorda com a cota racial, sim ou não? Sim. 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 Ela falou sim com a cabeça aqui. A cota racial, ela é importante para corrigir o disparate, né, a diferença que as oportunidades que os negros têm na sociedade. Qual é a definição da cota racial? É justamente dar a oportunidade ao negro que ele não tem porque a sociedade o discrimina. Porque o acesso à universidade, ao curso superior, aos cursinhos de pré-vestibular de qualidade, eles são privilégio das pessoas mais brancas. Os negros, eles têm o quê? Acesso a cursos comunitários. Tem até curso comunitário só para negros, para formar, para melhorar o acesso à informação deles, para que eles possam entrar na universidade com mais frequência. Então, tem uma polêmica em relação a isso. Mas se você também dá cota racial, você está discriminando. Então, é uma polêmica que a gente não vai resolver. Mas eu defendo que tenha cota racial, mas também que a educação melhore, que o acesso ao trabalho melhore. Por quê? Quando você faz um concurso público, também existe cota racial. Por exemplo, vai fazer para a Polícia Militar. Tem a cota racial Polícia Militar, justamente por causa disso, para que você possa igualar ou dar mais chances às pessoas negras. Mas eu defendo que exista a cota racial, mas que a educação, que os acessos melhorem. Então, tem que fazer tudo junto, não só dar a cota para as pessoas negras, mas também permitir com que elas tenham os mesmos acessos, independente das cotas. E é isso, gente. Até o próximo podcast. Valeu, um grande abraço a todos.